Hoje, no Frente a Frente, eu estou recebendo ela, que é advogada, é uma mulher porreta, gosta de brigar pelo consumidor. Eu estou recebendo a doutora Zélia Souza, do Procon de Marabá. Frente a Frente, os assuntos de interesse da sociedade. Entrevistas com personalidades, empresários, políticos e gente que faz. Aconteceu, é fato. A entrevista em destaque. Agora no Frente a Frente com Sérgio França. Pronto! Hoje, mais uma vez, recebendo a doutora Zélia. Bom dia, doutora. Bom dia. Mais uma vez, queria agradecer, o convite. É sempre um prazer. Prazer nosso, doutor. Estar do lado de pessoas do bem e fazer o bem, levando essa informação, conhecimento. Eu é que agradeço, porque depois que muita gente conhece o trabalho da doutora Zélia, inclusive eu já falei várias vezes que o Procon da cidade de Marabá é um leão. Inclusive, toda vez que o Procon se envolve, quem comete os crimes contra o consumidor dá uma tremedeira. E isso não fazendo missa de corpo presente, mas sendo reconhecendo o trabalho de personalidades que trabalham em pró do cidadão, a doutora Zélia botou moral no Procon de Marabá. Em nome de toda a equipe, em nome do Procon, a gente tem só a agradecer. Agradecer o reconhecimento, a gente vê esse reconhecimento também quando o consumidor retorna no nosso balcão, satisfeito com o atendimento, satisfeito e disse, olha, resolveu, quero dar baixa no meu procedimento. Então, assim, em nome de toda a minha equipe, muito obrigada. Eu que agradeço e mais uma vez também mandar um abraço para a equipe do Procon no geral, de fato, vai do atendimento da copeira, quando você entra, atende, pergunta se você quer água, cafezinho, né? E etc e tal. Inclusive, eu tenho até uma observação para fazer, que, lembrando, se você hoje vai no Procon de Marabá, que é uma estrutura extremamente agradável, limpa, sofisticada, ela se deu na gestão da doutora Zélia, que com o pagamento das multas de quem infringe a lei, aquele Procon foi reformado, não é isso, doutora? É isso mesmo, nós trabalhamos, assumimos a gestão e trabalhamos esse tempo todo, porque tínhamos esse sonho, esse objetivo, ter um espaço para atender o consumidor que já está tão maltratado, num espaço confortável. Nossa, é fantástico. Parabéns mais uma vez, a senhora e a sua equipe. Obrigada. Doutora Zélia, está se aproximando aí a famosa promoção Black Friday. Todo mundo se prepara para comprar Black Friday. Agora, eu vou fugir um pouco da pauta, eu vejo por aí, por exemplo, o cara vai anunciar um produto que custa R$100, aí ele diz que lá na Black Friday é 120 e baixa para 100. Não está fazendo promoção nenhuma. Isso consiste em algum crime, doutora? Sim, a publicidade enganosa, A publicidade enganosa a gente tem que combater. Inclusive, a gente vem trabalhando, já tem uns 3 anos, que o Procon vem trabalhando, conscientizando o consumidor, porque ele passa o ano todo se preparando para esse momento, E aí a gente sempre diz, olha, verifica o produto que tu queres comprar, que tu almejas, faz o teu levantamento de preço, embora o Procon faça também, viu, Sérgio? O Procon todo ano ele faz uma planilha de valores, uma pesquisa de valores no mercado, e ele monta essa planilha, e a gente sempre diz para o consumidor, se você fez a pesquisa antes e no dia do evento esse produto não baixou, ou ele foi aumentar, a gente caracteriza aí a publicidade enganosa. É crime, né, doutora? É crime. E a multa é pesada, né, doutora? A multa, sim, porque há uma abusividade, o engano, inclusive leva o consumidor a erro. Então, assim, a gente sempre orienta o consumidor. Pega o valor do produto que tu almejas e aí faz a comparação. Nós já tivemos aqui no nosso município, estabelecimento agindo de má fé. E imediatamente nós notificamos o estabelecimento e eles se adequaram. Doutora, nesse período também existem muitos golpes, da Black Friday. Quais esses golpes que o consumidor precisa ter cuidado para não cair, doutora? Olha, a gente tem chamado muita atenção do consumidor, Sérgio, na compra, principalmente a modalidade de aquisição do produto mudou muito. Você possivelmente compra muito pela internet, Aumentou muito, mas aumentou também os golpes ao consumidor. Então, qual é a dica do Procon Marabá para esse consumidor? Ele não deve entrar em site que ele não conheça. O que ele deve fazer? É tão
fácil consultar um CNPJ, né? O PROCON está cheio de demanda de empresa recém-criada. Eu preciso... Opa, calma aí, deixa eu recuar aqui e me certificar se realmente essa empresa ela tem tempo no mercado. A empresa é criada um mês atrás, desconfia dessa empresa. Já não dá para confiar, né, doutora? Você tem que... Eu costumo dizer que o consumidor, ele é o primeiro fiscal dos direitos dele. Então, o que o consumidor precisa fazer? Ficar atento. O consumidor precisa desconfiar do preço a menor. É muito comum. Quando o consumidor, o produto custa X e ele está bem menor, ele precisa desconfiar. Em vez dele desconfiar, o que ele faz? Nossa, está muito barato, vou comprar. Aí ele cai em golpe. Nós estamos cheios de golpe nesse sentido. Quando eu pergunto assim, onde o senhor viu o site? Ah, eu vi no Instagram. O senhor consultou antes? Não. Então a gente chama a atenção desse consumidor. Você precisa desconfiar do preço abaixo. Você precisa desconfiar se a empresa ela foi recém-criada. Eu estou aqui com um caso concreto. A senhora mostrou. Trouxe para te mostrar, né? A pessoa caiu num golpe de R$8 mil. Né? Então, assim, o consumidor ele precisa vigiar mais na defesa dele, vigiar mais nos direitos dele. Agora, doutora Zélia, para o consumidor que nos assiste nesse momento, através da televisão, que nos ouve através do rádio, da internet, ele quer fazer uma compra na internet. A senhora, se ele resolver ir no PROCON de Marabá, buscar um conselho, se deve comprar naquele site, o PROCON dá essa assistência, doutora? Olha, o PROCON ele tem todo o prazer até de consultar a empresa para saber se ela realmente é nova, se ela é antiga, se ela está baixada, porque muitas vezes a empresa está até baixada, o PROCON fica, ele não consegue localizar. Se o consumidor cai em golpe, fraude, infelizmente o PROCON não consegue ajudar esse consumidor. Então a gente chama a atenção do consumidor, mais uma vez. O que ele precisa saber, Sérgio? Verificar as informações da empresa, o conceito que essa empresa tem, dar preferência, por incrível que pareça, por compra com cartão de crédito, porque ele pode bloquear, né, junto à instituição financeira. Boa, muito bom. É muito simples. Ele consulta o CNPJ dessa empresa. Então, todas essas dicas evitam o consumidor cair em golpe. Agora, o mais engraçado que existe, eu inclusive ia caindo. É por isso que é bom você consultar. Se não fosse Karine Aragão, que é a diretora desse programa, e minha mulher, eu tinha tomado um prejuízo grande, né? Porque eu gosto de comprar muito também pela internet, inclusive essa iluminação toda que você tem aqui é comprada pela internet, né? Então, eu fui fazer uma compra. E aí disse, ô Karine, vê isso aí pra mim. Ela detectou na hora, isso aqui é golpe. E era golpe mesmo. E inclusive para esses sites de lojas que são muito conhecidas no Brasil, né, os caras falsificam esses sites, entram. Aí eu lhe pergunto, como o consumidor deve agir e se aquela empresa que também está sendo lesada, ela tem culpa? Olha, nós temos duas situações. A pessoa comprou no site de um certo estabelecimento, na plataforma dela, né? Se ela facilitou para aquele fornecedor vender e o consumidor caiu em golpe, a empresa, ela responde sim, tá? A plataforma, eu poderia dar um exemplo de alguma loja, mas eu acho que não é legal. Mas se a empresa vende e facilitou para outro vendedor usar o site dela, entendi. Ela responde sim. Para a gente entender, digamos que tem lá, vou citar aqui um site que é muito conhecido no mundo todo, ou pelo menos no Brasil, o Mercado Livre, né? Aí o Mercado Livre, que inclusive é muito sério, eu compro pelo Mercado Pago, ele só devolve o dinheiro para quem você compra quando você realmente recebe e diz ok, recebi. Aí o cara vai, copia aquela linha lá, mercadolivre.com, e aí ele põe alguma coisa, então a empresa responde também. Se o Mercado Livre, deu espaço para o vendedor vender usando o site dele e o consumidor foi lesado por aquele fornecedor, ele responde. Agora, aí vem a outra situação. O consumidor entrou no Mercado Livre, fez a compra num certo fornecedor, porém, na hora de pagar, ele não verificou, o consumidor não verificou para quem ele estava pagando. Ele entrou na plataforma Mercado Livre, comprou do fornecedor X, mas pagou
pagou para Y. Ninguém vai responder. Por quê? Porque o consumidor ele caiu em golpe justamente aí. Ele não certificou para quem ele estava pagando. E na hora de você, principalmente boleto, é muito fácil. Na hora de você pagar, vai aparecer lá o recebedor. Sim. Então, o consumidor, ele precisa, antes de confirmar o pagamento, até no cartão de crédito, até no Pix, antes de efetuar o pagamento, aparece o destinatário daquele dinheiro. O consumidor precisa vigiar demais. O que está acontecendo, Sérgio? Os consumidores estão confirmando o pagamento no seu celular de pessoa que não tem nada a ver com o boleto, de pessoa que não tem nada a ver na fatura. Ali então, é para desconfiar, né, doutora? Não é para não pagar de jeito nenhum, né? A gente chama atenção, não paga. Você comprou de um e vai pagar para terceiro, não faça isso. Você vai cair em golpe. Tá aí o alerta, viu, gente? Lembrando só que eu recomendo o Mercado Pago, fazendo uma campanha de juiz merecedor, são muito sérios e eles protegem demais o cliente quando compra pelo mercadolivre.com. Aí você vai pelo Mercado Pago e você só recebe você só paga se você receber o produto e 100%. E realmente, reforçando o que você fala, Sérgio, nós não temos, os casos que nós tivemos, ele assumiu a responsabilidade e fez a devolução para o consumidor. É muito sério. Então, assim, mas o que mais está levando o consumidor marabaense, não só o consumidor marabaense, mas em toda a região, é a não observação para quem você está desse detalhe, né, doutora? Por exemplo, você vai comprar iluminação, tem que ter lá fulano de tal, iluminação, ferragens, né? Não pode aparecer João da Silva, porque não tem nada a ver com a ferragem, com a iluminação que eu estou comprando. É de extrema importância. E outra coisa que a gente chama, às vezes a pessoa faz a compra numa pessoa jurídica no site lá, né? Sim. Acha ele que é um fornecedor jurídico. Quando ele vai pagar, é uma pessoa física. A gente volta a dizer para o consumidor, não faça pagamento para a pessoa física que você não comprou. Porque quem vende é pessoa jurídica, então não faça isso. Doutora, uma última pergunta, com relação inclusive a frete. Aí, frete mais caro que o produto. Por exemplo, uma caneta, você vai comprar uma caneta, ela custa R$30, mas quando você vai mandar vir a caneta, ela custa R$100. Isso é abusivo, doutora? Abusividade, né? Abusividade. Como é que o transporte vai custar mais caro que o produto? Então, assim, eu posso até entender que há uma lesão aí, o produto está num valor irrisório, mas aí eu compenso no frete dele, né? No valor do transporte. A abusividade, sim. Doutora, uma última pergunta. Vem aí também o Natal já se aproximando, as festas, além do Black Friday, mas também já tem loja pronta para vender no Natal. O Procon está de olho, doutora? Procon pronto para fiscalizar. Inclusive, nós tivemos uma reclamação de um consumidor que achei até interessante. Fiscalizar a árvore, né? A alegação dele é justamente isso. 3 meses antes a árvore custa X, novembro, no início de dezembro ela eleva até 3 vezes mais. Então, assim, Procon está de olho, Procon está em campo, sim. Pronto, e aqui é assim, é por isso que eu gosto de trazer a doutora Zélia Souza. Ela tem sempre esclarecendo as dúvidas, perguntas, né? E o Procon, eu repito, né? Eu quero fazer só uma correção, a toda a equipe do Procon de Marabá, a cada um serventuário, que vai inclusive da recepção, né, da moça que serve o cafezinho lá, a senhora, viu? A senhora realmente tem feito diferencial e que fique no mínimo 1000 anos ainda em Marabá. Sérgio, obrigada pelo carinho, né? Eu volto a agradecer em nome de toda a minha equipe, porque um barco você não consegue remar sozinho, né? E eu tenho uma equipe, sim, agradeço a Deus, louvo a Deus pela equipe do Procon. São pessoas comprometidas com o consumidor, são pessoas cheias, sim, de empatia. Então, fica aqui meu agradecimento e fica alerta para o consumidor marabaense. Você tem um órgão belíssimo à sua disposição. Vai ao Procon, tire suas dúvidas. Antes de qualquer contrato, se você está na dúvida, vá ao órgão e tire sua dúvida. Pronto, está esclarecido aí, com a doutora Zélia Souza, diretora do Procon. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Na volta eu venho com o Plantão de Polícia e o Faca na Caveira. Não sai daí que eu volto já. A informação siga. Jornalismo com credibilidade e veracidade.
Esse é o Broncas da Cidade.